Bom, antes de começar a falar aqui, eu quero deixar claro que esse vídeo não é uma crítica, tá? Ele é uma reflexão. Então, nem todo mundo vai conseguir interpretar o que eu tô falando aqui, nem todo mundo vai conseguir entender e não ficar com raiva de mim, primeiramente, né? Vamos lá. Cara, desde que eu era muito novinho, eu ia na igreja com minha família, né? Eles são evangélicos. E tudo bem. Quando chegou ali por volta de 12, 13 anos, eu comecei a questionar. Então eu via muita coisa que acontecia lá dentro que eu não concordava, que era meio contraditório. E aí eu decidi, então, parar de ir na igreja, né? E aí é o seguinte, quando a gente fala de Deus, né? Será que Deus existe? Será que Deus não existe? A religião, ela serve justamente, né, para manter as pessoas na linha, né? Obedecendo, tudo certo. Né? Não estamos falando diretamente do fato, não, tá, beleza, mas Deus existe ou não existe? Então, a maioria das pessoas, elas se apegam a uma religião, uma instituição, alguém, né, para decidir por elas e para mostrar para elas o sentido da vida. E qual que seria esse sentido da vida? Por que eu estou aqui, né? Qual que é o meu papel aqui? Para onde que eu vou depois, né? Então é muito difícil para a maioria das pessoas lidar com o fato de que talvez não exista um depois, né? E aí o que a religião faz, né? Se você não fizer tudo certo, você vai para um lugar de sofrimento. Se você fizer tudo certo, andar na linha, né, tudo certinho, você vai para um lugar onde você vai ter vida eterna, nada vai te faltar, né, o céu e o inferno. E isso funciona para controlar as pessoas. Esse assunto ele é um assunto tão impregnado, né, que aliena tanto as pessoas, que tem gente que não consegue ver nada mais além do que isso, porque isso já vem de gerações, né, o pai, avô, todo mundo já falando sobre esse assunto há muito tempo, né. Então as pessoas às vezes até se culpam por questionar. Tem gente que só pelo fato de estar vendo esse vídeo eu falando isso vai falar, nossa, esse cara só fala besteira, não fala nada com nada, não faz sentido, como se eu fosse um pecador por simplesmente questionar o fato de Deus existe, não existe, qual que é o sentido. E assim, eu acredito que exista um ser superior. Eu só não acredito que ele seja esse Deus que a maioria das pessoas prega por aí, né? Cara, o universo é tão grande que é óbvio que existe outros seres, né? Que existe algo ou alguém superior a nós, que inclusive pode nos ouvir, que pode ter uma influência na nossa vida, mas eu acho que não diretamente dessa forma que as pessoas vendem por aí, sabe? Porque, você não tem um pingo de curiosidade do além? Você não olha às vezes para instituição ou para as coisas que as pessoas falam relacionado a Deus, ou até mesmo a Bíblia, né? Que a Bíblia tem muitas contradições, o Velho Testamento, o Novo, então é tudo modificado o tempo inteiro, né? Você não consegue olhar para dentro disso e enxergar as contradições? Os próprios personagens da Bíblia, eles eram, né? Cara, todos fizeram coisas que hoje em dia, se fosse feito isso, a gente seria preso, pegar uma prisão perpétua, porque eram coisas extremamente absurdas, que para a época não era, mas para hoje é. Então você não questiona essas coisas, se torne um ser mais questionador, sabe? Uma coisa que sempre me pegou muito, e esse foi um dos principais motivos de eu começar a questionar se Deus realmente é dessa forma que as pessoas pregam por aí, ou se ele vai muito além, né? Existe um ser superior? Existe, mas será que é dessa forma, né? Porque, imagina comigo, se Deus é um ser tão superior, tão sem ego, né, que não tem defeitos, por que ele criaria um mundo onde nós, como seus filhos, seríamos colocados aqui, sendo que antes da gente estar aqui a gente era inexistente, então não temos que provar nada para ele, e ele simplesmente colocou a gente aqui, e a gente precisa, a partir do momento que a gente está aqui, provar que a gente merece estar num lugar melhor, porque senão a gente vai pro inferno. Isso é o que a religião, as instituições, as pessoas vem pregando há milhares e milhares de anos, né? Que você tem que fazer, certo?
milhares não, né? Centenas e centenas de anos. O que você tem que fazer? Se Deus é tão incrível assim, você acha que é isso mesmo que Ele ia querer fazer? Porque se você tem que estar aqui para provar que você merece para um lugar melhor, ou se você não merece, você vai para um lugar pior, você está participando de um jogo. Se Deus não tem ego, por que Ele faria um jogo assim? Não faz sentido, né? E aí, quando você vai estudar sobre religiões, sobre essas questões de Deus, uma das coisas que é legal a gente já colocar dentro da nossa cabeça, né? As pessoas que pregam que a religião delas é incrível e perfeita. Cara, você tem noção de quantas religiões existem no mundo? Existem milhares de religiões. Então, o que te faz pensar, né, que a tua religião é a única que está certa, né? Então, eu sempre gostei muito de questionar esses assuntos. Pô, acho que tem realmente um ser superior, mas não é dessa forma que as pessoas pregam. Não sei, né? E isso ninguém sabe a resposta, ninguém sabe de verdade. Ah, quem é Deus, o que Ele quer, ninguém sabe. As religiões pregam isso e você, né, as pessoas ao teu redor, afirmam isso com tanta certeza porque já é tanto e tanto tempo colocando isso dentro da cabeça que já virou, obviamente, o teu mantra. Então você não vai conseguir olhar para isso e pensar, caramba, será que isso não está errado? Porque para você, parece que você está pecando, parece que você está indo contra a tua existência. Mas será que não é isso que a gente deveria fazer? Refletir um pouco e entender de onde que vem tudo? Sabe qual que é o grande problema aqui, cara? É que a religião, por si só, ela, além, né, dessa parte de controlar as pessoas e tudo mais, né, para muita gente ela é a única coisa que vai manter a pessoa com um pouco de sanidade. Eu vejo muito pela minha família, pessoas que são devotos ou até mesmo extremistas dentro de uma religião, eles, às vezes, é a única coisa que eles têm. Então, se você tirar isso deles, cara, tudo perde o sentido. Porque são pessoas que não pensam, que não refletem sobre os assuntos. Eles não conseguem fazer isso. E talvez se eles fizessem isso, eles adoecessem. Porque a partir do momento que você começa a questionar as coisas, enxergar as coisas e ver que muita coisa é contraditória, que não faz sentido, isso tem um peso muito grande pra gente. Se você que está assistindo está passando ou já passou por isso, ou é esse tipo de pessoa, você sabe do que eu estou falando. Tem um peso muito grande. Do que é? O peso é você descobrir que às vezes nada faz sentido. Não tem para onde você vá, da onde você veio, o que você tem que provar, sabe? A gente não sabe, nem a ciência consegue comprovar isso, né? Então, a ideia desse vídeo é isso, cara, é fazer você refletir um pouco e também dar a tua opinião. Fala aí nos comentários o que você acha. Eu sei que muita gente não vai concordar, vai discordar, tem uns que vão concordar, mas eu não tô aqui pra, né, ganhar aprovação de ninguém, eu tô aqui pra refletir, pra fazer você refletir também e a gente trocar essas ideias que eu acho que elas são bem produtivas, né? Então deixa aí nos comentários qual que é a tua opinião. Lembrando que eu fiz esse canal não para ganhar inscrito, não para ganhar curtida, eu fiz para, né, refletir, dar a minha opinião sobre os assuntos. E assim, cara, vamos largar um pouco o ego de lado, vamos largar um pouco o que a gente se apega, porque, como eu falei, existem milhares e milhares de religiões, ninguém sabe quem tá certo, talvez nada disso tenha uma resposta. Então, às vezes tu se aprofunda numa religião e faz muito sentido, mas tem coisas contraditórias também. Então, a verdade é que ninguém sabe o certo. A gente tem que simplesmente baixar um pouco, diminuir o nosso ego e tentar viver uma vida mais tranquila, mais feliz, tentar fazer do nosso momento presente o mais bacana possível e legal pra gente, legal pra quem tá ao redor, porque todo o resto, cara, a gente não controla, né? Então é isso, essa é a reflexão do dia, galera. Espero que tenham gostado, comentem aí, e é isso.